Bom dia a todos. Quinta-feira, dia 16 de abril, a continuar com o nosso devocional sobre atravessar. Nós entendemos, eu vou falar sobre a ponte hoje. Nós entendemos agora que a lei é boa, a lei vem de Deus e é uma maneira de atravessar o vale do pecado para o lado de Deus. A única coisa é que nós somos incapazes de cumprir a lei e por isso temos de confiar somente em Cristo, em Jesus. Ele cumpriu todos os mandamentos, toda a lei e nunca pecou. Portanto, não era necessário para Jesus a morrer. Não era necessário pagar o ordenado do pecado, o salário do pecado, que é a morte. Mas, mesmo assim, na perfeição dele, ele optou para morrer no nosso lugar. Através de Jesus, Deus criou uma outra maneira para nós atravessar, a ponte de Jesus. Ok? Não pela lei, aqui embaixo, mas pela graça, através de fé em Cristo. Como eu mostrei na parábola, há muitas pessoas aqui, na margem do rio, mas poucas pessoas na ponte. Porquê? Jesus explicou em Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, ok? Ou, em outras palavras, pela ponte. Entra pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram, ok? Porquê? Pensamos, porquê? Se Deus criou uma maneira, qual é a razão que há poucas pessoas neste caminho e muita gente que não estão a escolher o caminho certo? Pessoas são cegas e, além de ser cegas, não querem ver, simplesmente não querem ver. Como eu li alguns dias atrás em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pessoas são cegos e também não querem ver, porque existe em cada um de nós a natureza humana pecadora, a mesma que entrou no Adão quando ele caiu e desobedeceu Deus no início. Abaixo desta natureza é quando sentamos nos nossos próprios tronos. Nós queremos ser reis do nosso próprio reino, não é? Somos rebeldes e não querem ser sujeitos a qualquer autoridade. Por isso nós não gostamos de ver, optamos para virar a cara e ignorar o que está à nossa frente. Nem queremos submeter. Assim, somos todos autossuficientes e tentamos de procurar os nossos caminhos individuais. Tentamos de trabalhar para a nossa salvação. Eu ouvi dito muitas vezes como um pastor, pessoas a dizer, eu não estou pronto ainda para receber Jesus, porque não estou suficientemente bom. Aqui temos o raiz do problema. Na nossa natureza humana, estamos a tentar subir para agradecer a Deus, para chegar a Deus. E o cristianismo está sozinho no facto que Deus desceu para salvar-nos, ok? Nós todos tentamos de subir. Em qualquer outra religião, há passos para subir, para chegar a Deus. O cristianismo, ele desceu. Não é necessário para tentar subir. Desceu para salvar-nos. A dificuldade é que muitos cristãos não entendem salvação pela graça e acreditam que é necessário trabalhar para atingir perfeição nos olhos de Deus. Em outras palavras, salvação pelas boas obras. Mas a Bíblia diz o oposto. Vamos ver em Efésios 2, 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Está a falar sobre pessoas depois de atravessar. Ele está a falar sobre cristãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o inimigo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, antes de atravessar, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo está a falar sobre todos nós. Triste, mas, em versículo 4 a 5, Efésios 2. Todavia,
Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Está lá. Pela graça vocês são salvos. Espetacular. Pela graça. Mas há muito mais. Em versículos 6 a 9, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois, uma repetição, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Cristo Jesus, Deus expressou o amor para nós de tal maneira que a incomparável riqueza de sua graça está visível em toda a criação e vai ser visível em toda a criação. Depois, Paulo terminou com esta repetição: pois vocês são salvos pela graça por meio de fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para ninguém se glorie. Mesmo a fé que nós temos, recebemos com um dom de Deus, ok? Para que nós não dizemos, uau, eu tenho tanto fé que eu estou salvo. Não. Mesmo a nossa fé vem diretamente, é um dom de Deus. Mas, mesmo assim, é importante entender como funcionam as nossas boas obras. Em versículo 10 de Efésios 2. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos salvos para fazer boas obras e não através das boas obras, criados em Cristo Jesus para fazê-los. Primeiro em Cristo, segundo boas obras que Ele preparou para nós, para fazer. Tornamos capazes de fazer as boas obras porque nós estamos em Cristo. Nós somos salvos em Cristo. Pronto, quando olhamos outra vez a imagem do rio, entendemos que todas as pessoas que estão a tentar atravessar pelas boas obras e pela observação de lei, mas todos estão a falhar. Ninguém pode atravessar. Por isso Deus mandou Jesus para ajudar-nos. E em Cristo, Deus criou uma maneira de atravessar, uma ponte de graça e perdão. Se confiamos na nossa própria justiça, não vale absolutamente nada nos olhos de Deus. O que vale é quando reconhecemos Cristo. Romanos 3, 21 a 24 e 27 a 28. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Nós não temos de pagar nem trabalhar para ganhar esta justificação. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Independente da obediência à lei. Em Romanos 5, 1 a 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Nós estamos colocados bem firmes na graça de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acesso através de Jesus. É através de Cristo e não por qualquer obra boa da nossa parte. E neste estado de graça em Cristo temos paz. Isto não é a dizer que agora a lei de Deus está inválido. Não, em Cristo temos ajuda para cumprir a lei. Romanos 3, 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Na verdade, é aqui, na nossa parábola, Deus deu-nos uma maneira de atravessar, uma única maneira, pela ponte de graça através da fé em Cristo. E isto realmente é a única maneira, não há outra maneira. Isto é tudo inválido. Tudo, totalmente. Nada existe aqui em baixo capaz de nos dar-nos a oportunidade de atravessar para o outro lado.
A única maneira em todo o mundo é a ponte de Jesus. João 14,6 respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Gálatas 2:15-16. Nós, judeus do nascimento, e nós, gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Bem, espero que isto é bem claro para todos vocês. Nós não podemos ganhar a nossa salvação ou trabalhar para a nossa salvação. A única maneira é acreditar em Cristo através da fé, em Jesus Cristo. Portanto, temos de pôr ao lado o nosso eu. Como tu tens de fazer na tua própria força, tens de pôr ao lado e simplesmente vem a Jesus. Deixa a tua vida aos pés dele e atravessa a ponte da salvação que Deus nos deu, a ponte de graça, amor e perdão. Confia em Jesus para a tua salvação. Mais ninguém e mais nada. E amanhã vamos ver o que acontece quando atravessamos a ponte e o que está à nossa espera do outro lado. Um dia muito feliz para todos.